Resolução comentada da prova de Física da UFMS 2024-2025. Essa prova foi realizada no dia 1º de dezembro e hoje, dia 2, já estou fazendo essa resolução para você, tá? Essa resolução está sendo gravada antes da instituição mandar o gabarito preliminar. Então, se tem alguma questão que cabe recurso ou não, então fica no vídeo para você saber e tirar suas próprias conclusões. Questão 36. A questão 36 fala o seguinte: no filme Passageiros, com a Jennifer e Chris, há uma cena no qual o protagonista se envolve em uma enrascada. Ele fica à deriva no espaço, fora da nave, indo em direção ao motor da nave. Então a pessoa está indo para bater no motor. Se ele bater no motor, ele morre. Apesar do desespero da situação, ele joga um objeto com determinada massa em direção ao motor. Ao realizar uma força e empurrar a peça na direção do motor, a peça também exerce uma força sobre ele, fazendo com que ele se mova na direção contrária do motor. Essa questão de direção aqui é o sentido, tá? Vamos imaginar que o protagonista tem uma massa de 150 kg e a peça tem uma massa de 100 kg. Ele se desloca segurando a peça com a velocidade de 3 metros por segundo em direção ao motor, ou seja, indo ao encontro do motor. Com qual velocidade ele precisa jogar a peça na direção do motor para que ele se mova no sentido oposto ao que estava se movendo com a velocidade de 1 metro por segundo? Então você tem que montar um esquema, né? Vamos fazer o esquema. O que é esse esquema? Um desenho. Então aqui vai ser o motor, tá? Aqui vai ser o motor, possivelmente esse motor vai estar pegando fogo, tá? Aí tem a situação antes e a situação depois. A situação antes, vou falar que vai ter um astronauta A que está segurando a peça B. E eles estão se movendo com uma velocidade de 3 metros por segundo. Então, ele se desloca com a velocidade de 3 metros por segundo em direção ao motor. Então, essa velocidade aqui, 3 metros por segundo, velocidade inicial, tá? Lembrando que os dois estão juntos, então eu já vou colocar aqui a massa do conjunto, dos dois juntos, é 250 kg. Porque esse tem 150 e esse tem 100. Aí ele vai jogar a peça em direção ao motor. Essa peça, ele te deu a velocidade dessa peça. Não, perdão. Ele quer saber com qual velocidade eu tenho que jogar essa peça para que ele, o astronauta, se mova no sentido contrário. E essa velocidade no sentido contrário vai ser de 1 metro por segundo. Quer ver? Vamos ler de novo. Ele se desloca com a velocidade de 3 metros por segundo em direção ao motor. Tá aqui. Com qual velocidade ele precisa jogar a peça? Com qual velocidade ele precisa jogar a peça na direção do motor para que ele se mova no sentido oposto ao que estava se movendo com a velocidade de 1 metro por segundo. Então você tem a situação antes e a situação depois. Aqui é a situação antes, aqui é a situação depois. Como envolve direção, sentido, vamos colocar um referencial. Vou colocar aqui para a direita, vai ser um valor positivo. Então, antes está indo para a direita com valor positivo. Aqui vai ser lançado para a direita, eu quero saber essa velocidade. E o astronauta vai se mover no sentido contrário. Então, eu vou colocar sinal negativo para a velocidade do astronauta. E essa questão envolve quantidade de movimento. A gente fala que a quantidade de movimento antes vai ser igual à quantidade de movimento depois, porque não houve forças externas, tá? Antes, quem se move é o conjunto AB. Então, é a massa AB com a velocidade AB antes. Depois, os corpos estão separados. Então, vai ter a quantidade de movimento do A mais a quantidade de movimento do B. Como calcula a quantidade de movimento, né? Massa vezes velocidade. Então, eu já vou colocar aqui massa do A, velocidade do A, massa do B, velocidade do B. Tá aqui. Vamos lá. A massa do conjunto AB, 250. A velocidade com que eles estão se movendo antes, 3 metros por segundo. A massa do A, 100 kg, perdão, 150, que é a massa do astronauta. A velocidade com que ele vai ser após o arremesso vai ser menos 1, sentido oposto. A massa da ferramenta é 100 kg e eu quero saber com qual velocidade eu vou lançar. Fazendo essa continha aqui vai dar 3 vezes 250, vai dar 750. Aqui vai dar menos 150, vai dar mais 150. Isso vai dar 100, velocidade final do B. Aqui vai dar 900, você vai dividir por 100. Você vai achar que a velocidade final do B vai ser 9 metros por segundo. Alternativa letra E, tá? Então,
Essa questão aqui, às vezes ele pode ter confundido direção, sentido, mas não tem o que fazer, tá tudo certinho, uma questão que envolve quantidade de movimento. Vamos para a próxima. Vamos para a 37. Essa questão 37 aí, o aluno que pegou para fazer, pensa numa confusão. Primeira coisa, ele vai falar que vai construir uma jangada. E curiosidade, essa jangada, ela vai ficar afundada. O aluno tem que ter noção que ele vai fazer uma jangada e essa jangada vai afundar, tá? Olha só o que vai acontecer nessa questão. Vamos supor que aqui vai ter um nível, tá? Da água. Você vai ter uma caixa. Essa caixa vai estar flutuando com metade imersa, ou seja, outra parte fora da água. E você vai colocar uma jangada, você vai construir jangadas, ou seja, com garrafas. Você vai colocar algumas garrafas PET, né? Para construir a sua jangada. Eu quero saber quantas garrafas PET eu vou ter que utilizar para fazer essa jangada. Ou seja, é uma jangada muito doida, né? Porque vai ficar afundado o bagulho, tá? Então o aluno tinha que ter esse pensamento aqui. E eu acho que esse raciocínio, assim, é um raciocínio mais difícil, porque ninguém vai pensar em construir uma jangada para ficar afundada. Essa questão envolve empuxo, tá? Uma definição de empuxo. Definição de empuxo é o peso do líquido deslocado. Peso do líquido deslocado. E outra coisa que você tem que saber nessa questão. Toda vez que você tem um corpo flutuando, que é o caso da questão, a força-peso, ela vai ter o mesmo valor da força de empuxo, tá? Então, nessa questão aqui, o peso e o empuxo vão ter o mesmo valor. Toda vez que tem corpo flutuando, a força de empuxo vai ter o mesmo valor da força-peso. E um detalhe importante, ele vai estar flutuando em água. 1 litro de água equivale a 1 quilograma de água, tá? Isso é muito importante, então a gente vai ter um atalho se a gente usar isso aqui. Agora vamos para a questão. Um grupo de estudantes propôs construir uma jangada de garrafas PET de 2 litros para manter objetos flutuando. Então, cada garrafa tem 2 litros. Para testar o protótipo que iriam construir, eles decidiram que tentariam manter uma caixa de 80 quilogramas com metade do seu volume fora de água, colocando a jangada abaixo da caixa. Ou seja, você vai ter uma caixa e vai colocar a jangada embaixo. Se metade da caixa vai estar afundada, então a jangada está lá embaixo. É esse o raciocínio que você tem que ter. A caixa possui as seguintes dimensões: 0,4 de largura, 0,4 de profundidade, 0,25 de altura. Ou seja, com isso aqui eu consigo saber o volume da caixa, tá? Vamos multiplicar aqui, ó. No caso vai ser 0,4, 0,4 e 0,25. Você vai fazer aqui o volume desse negócio. Vai multiplicar esse vezes esse, vai dar 0,04 metros cúbicos. 1 metro cúbico tem 1000 litros. Então a caixa vai ter 40 litros, tá? Só que um detalhe importante. 40 litros é a caixa, só que ele falou o seguinte, ó. Com metade do seu volume fora da água. Então é o seguinte, se a caixa total tem 40 litros, eu tenho 20 litros aqui fora e 20 litros aqui dentro. Então eu já desloquei 20 litros de água, ok? Aí ele fala o seguinte, quantas garrafas PET de 2 litros, no mínimo, são necessárias para manter a caixa com metade do seu volume fora da água? Para fins desse cálculo, considere o peso de cada garrafa, desconsidere o peso da garrafa. E considere que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Tá, um detalhe importante. De forma rápida, o peso é massa vezes a gravidade. Ou seja, o peso que ele vai estar sustentando aqui é o peso da caixa, porque ele mandou você desprezar os pesos da garrafa. A caixa tem 80 quilogramas. Então a massa é 80, a gravidade é 10, então o peso vai ser 800 newtons. Logo, o empuxo também vai ter que ter 800 newtons. Um empuxo de 800 newtons representa em água que você vai ter que deslocar uma massa de 80 quilogramas de água. Então, a água deslocada vai ter que ter 80 quilogramas. Ok.
80 kg de água deslocada representa um volume de líquido deslocado de 80 litros. Então, o volume deslocado, o volume de água deslocada vai ter que ser 80 litros. Então, a próxima vez, você nem precisa fazer isso, você pode ir direto. Se você tem 5 kg, você vai ter que deslocar 5 litros de água. Se você tem 100 kg, você vai ter que deslocar 100 litros de água. Pode fazer direto. A caixa tem 80 kg? Beleza, então eu vou ter que deslocar 80 litros de água. Beleza, vamos lá. Então, o volume deslocado, que é essa parte de baixo, ele tem que ter o total de 80 litros. Eu já desloquei 20 litros aqui da caixa. Então, as garrafas, o conjunto garrafa, vai ter que ter um total de 60 litros. Para você somar 60 com 20 para dar 80. 60 litros de água na garrafa, né? São quantas garrafas? Cada garrafa são 2 litros. Então, aqui equivale a 30 garrafas. Então, é o seguinte, o negócio é o aluno ter uma interpretação que a jangada vai ficar embaixo, vai ficar afundada na água e a caixa ficar em cima dessa jangada. É uma coisa muito maluca, mas tá aí, tá? Questão 37. Tem recurso? Não vejo nada de recurso nessa questão. Vamos para a próxima. Questão 38. O aluno que é muito técnico vai fazer essa questão aí, ele perdeu muito tempo. É uma questão para você resolver de forma rápida, tá? Já aviso. Essa questão, ela vai ser polêmica. Por quê? Ele não fornece vários fatores. Ele vai falar que vai comprar uma garrafa de 110 volts, que tem a mesma potência de 200 volts e vai aquecer água. A questão é o seguinte, ele não vai falar nada sobre potência útil, se são as mesmas características. Olha, é o caos. Já aviso vocês. A UFMS, ela tem muita dificuldade de acertar, a FAPEC, na verdade, tem muita dificuldade de aceitar recurso de questões. Tem questões com erros graves, que a gente já resolveu em outros vídeos aí, que não foi aceito o recurso. Então, já aviso, dificilmente vão aceitar recurso sobre essa questão. Mas você tem todo o direito de falar. Se caso você queira argumentar sobre essa questão, você poderia bater muito na tecla o seguinte, a potência útil vai ser a mesma, não vai ser a mesma, é o mesmo modelo. Olha, então você pode abordar mais nesse contexto. Mas essa questão, ele quer falar sobre essa relação aqui, ó. A potência de um equipamento depende da tensão ao quadrado, tá? A potência é proporcional à tensão ao quadrado. Isso que você tem que saber. Então é o seguinte, se você liga uma coisa de 220 volts em 110 volts, você vai reduzir 2 vezes a tensão. Então esse aqui, a tensão vai reduzir 2 vezes. Se esse aqui reduz 2 vezes, a potência é proporcional à tensão ao quadrado. Logo, a potência vai diminuir 4 vezes. Então, se você for pegar uma coisa de 220 volts e ligar em 110, ele vai funcionar sim, mas com a potência reduzida 4 vezes. Com isso, o objetivo dele vai ser aumentado, ou seja, se meu objetivo é aquecer água, então esse meu objetivo vai demorar 4 vezes mais. Era esse o raciocínio que você tinha para fazer essa questão. E essa questão envolvia aquecer água. E quando fala aquecimento de água, a pessoa pensa no quimacete, né? Só que é o seguinte, essa parte do quimacete você não vai precisar para nada, porque ele fala que vai aquecer a água de 25 a 100 graus Celsius e ponto. Você não precisa utilizar essa parte. Então ele forneceu, por exemplo, aqui valores de calor específico, de densidade, que você não vai usar. Então o aluno que vai tentar usar isso, ele perdeu tempo, porque você não precisa saber disso. Você tem que saber o seguinte, se você lembra da expressão que potência é tensão ao quadrado sobre a resistência, que a potência depende da tensão ao quadrado, você já mata a questão. Vamos lá. Cícero toda manhã fazia seu café fervendo. A água a uma velha chaleira elétrica de 500 watts de potência. Nesse caso aqui, ele está querendo falar que a potência da chaleira vai ser totalmente convertida em energia térmica. Isso não é verdade, mas tudo bem. Sempre antenado nas redes sociais, ele ouviu dizer que poderia economizar energia se caso trocasse a chaleira elétrica de 110 por uma nova de 220 volts. A informação dizia que se ele alimentasse uma chaleira elétrica de 220 volts com 110, a potência consumida pela chaleira seria menor. Sim, se você consome uma potência menor, vai demorar mais tempo.
Acreditando na informação, Cícero comprou uma nova chaleira de 220 volts de mesma potência que a antiga. Tá, é a mesma potência, mas ele falou que a potência útil é a mesma, né? Não falou nada disso. Ao fazer seu café no dia seguinte, ele percebeu que a água demorava mais tempo para ferver. Cícero decidiu então medir quanto tempo era necessário para ferver 1 litro de água nas duas chaleiras. E a partir dessas medidas, estima-se que o consumo de energia... 1 litro de água nas duas chaleiras. E a partir dessas medidas, estimaram o consumo de energia. O objetivo é aquecer 1 litro de água, tanto uma chaleira quanto para outra. E essa quantidade de energia que vai ser para aquecer a água vai ser a mesma. Considerando para fins de estimativa que o calor específico da água é 4.000 joules kg/grau Celsius, a densidade da água é 1 kg por litro e a temperatura da água inicialmente era 25 graus Celsius. Qual foi o consumo de energia e quanto tempo foi gasto comprando a chaleira antiga? Primeiro, faltou informações técnicas da nova chaleira, ser idênticas à primeira. Então, se você quer fazer recurso, é sobre nesse viés que você tem que ir. Ao meu ver, eles não aceitam. Ao meu ver, eles não vão aceitar, mas vamos lá. A chaleira nova consumiu 4 vezes menos energia. Não, a energia consumida vai ser a mesma porque é para aquecer a água. A chaleira nova consumiu 4 vezes menos energia. Não, a energia é a mesma, que é para aquecer a água. A chaleira nova consumiu a mesma quantidade de energia e gastou 4 vezes mais tempo que a chaleira velha. Seria essa aqui, alternativa C. Vamos analisar isso aqui. A chaleira nova consumiu a mesma quantidade de energia e gastou 2 vezes mais tempo. Não. A potência é proporcional à tensão ao quadrado, né? A chaleira nova consumiu 2 vezes menos e gastou 2... Não, ela consumiu a mesma quantidade de energia. Então, questão polêmica, porque está faltando dados mais específicos das duas chaleiras. Porém, dificilmente a UFMS vai aceitar recurso. A instituição FAPEC dificilmente vai aceitar. Vamos para a próxima aqui. A próxima questão é uma questão de sonorizadores e outra coisa. Tirou tempo do aluno. O aluno que teve a sacadinha de fazer de forma rápida, ele resolveu essa questão em 2 minutos no máximo. Tem informações aqui a mais que você não vai precisar, quer ver? Os sonorizadores são ranhuras feitas no asfalto das rodovias, para que quando um veículo passe, um som seja produzido. Então sabe aquelas ranhuras no asfalto, né? O carro vai passando por essas ranhuras, né? E vai fazer barulho. Se ele passar mais rápido, a frequência aumenta. Se ele passa mais lentamente, a frequência diminui. Ok? Então o aluno poderia até fazer de uma forma direta. A velocidade é proporcional à frequência. Se a frequência é grande, a velocidade é grande. Se a frequência é pequena, a velocidade é pequena. Ele poderia fazer uma regra de 3 e matar essa questão. Marcelo, ao passar com seu carro sobre um desses sinalizadores a 72 km por hora, percebeu que o som emitido era exatamente lá, 440 Hz. Ele percebeu que poderia tocar diferentes notas, variando a velocidade com que passava pelo sonorizador. Qual a velocidade para o som emitido? Seja Mi, 330 Hz. E ele te deu a velocidade do som no ar que você não vai usar. De forma rápida aqui, ó. De 440 vai para 330, vai reduzir a frequência, então a velocidade vai reduzir. Mas não vai reduzir a tanto não, tá? Então não vai ser 10, não vai ser 15, não vai ser 26. E também de 72 km por hora, ó, 440. A frequência não reduz a quase a metade, então também não vai reduzir a 33, menos que a metade. Então, por eliminação, 54 km por hora. Ah, professor, eu quero fazer de forma rápida. Tudo bem. A distância, independentemente de qual nota você está dando, é a mesma. Então, a distância para o primeiro caso vai ser igual à distância para o segundo caso. E você lembra que distância é a velocidade vezes o tempo. Então, a velocidade vezes o tempo. E também você pode lembrar que esse tempo aqui está relacionado com o período, né? Com o período da onda. E o período é o inverso da frequência. Então, já vem aqui, ó, já coloco a inverso da frequência. V1, o inverso da frequência. V2, o inverso da frequência. Professor, eu poderia fazer de forma direta, regrinha de 3? Lógico que você poderia, daria certo do mesmo jeito. Então, a velocidade no primeiro caso, 72 km por hora, não tem que fazer mudança de unidade. Por quê? Ó, quilômetros por hora. Vou até colocar aqui. A frequência no primeiro caso vai dar 440 Hz.
A velocidade no segundo caso você quer saber. E a frequência no segundo caso, que é a nota 1330 Hz. Você pode ver que a unidade Hz, você cancela. E a resposta vai ficar em km por hora. Fazendo essa conta, você vai achar 54 km por hora. Então, uma questão direta, ele forneceu coisas a mais que o aluno pode ter ficado perdido, mas está aqui. Não tem o que fazer, não tem nada de recurso. Está aqui 54 km por hora. Beleza? Vamos para a próxima e última questão dessa prova. A questão 40 é uma questão clássica. Durante as minhas aulas, principalmente de revisão, eu falei assim, ó, vai cair, caiu. É aquela experiência que normalmente você coloca e equilibra força-peso com força elétrica, tá? Então você tem que uma igualdade de forças aí. Antes de mais nada, vamos lembrar um conceitozinho básico aqui para você fazer essa questão. Se eu tenho uma placa positiva e uma placa negativa, eu vou ter um campo elétrico uniforme, que sai do positivo para o negativo, certo? Esse campo elétrico uniforme, aí o que acontece? Eu coloco uma carga positiva aqui. Se eu coloco uma carga positiva, essa carga positiva vai ser atraída para o lado negativo. Então vai ter uma força elétrica no mesmo sentido do campo elétrico. Agora, se eu coloco uma carga negativa, eu vou ter uma força elétrica no sentido contrário ao campo, tá? Então você tem que saber o seguinte, se a carga é positiva, ela vai no sentido do campo. Se a carga é negativa, ela vai no sentido contrário ao campo elétrico. Vamos lá. Considere duas cargas elétricas, Q1 e Q2, ambas com massas, te deu o valor da massa, 10 a menos 5 kg. A carga Q1 foi colocada em um ponto próximo à superfície da Terra, e a carga Q2 foi colocada a um ponto próximo à superfície de Marte. Nos dois pontos onde foram colocadas as cargas Q1 e Q2, existe um campo elétrico uniforme, vertical e ascendente. Então tem um campo elétrico vertical para cima. E te deu o valor 10 a sexta Newton por Coulomb. Sabendo que nessas condições as cargas estão em equilíbrio. Quando eu falo equilíbrio, a força que vai estar para cima vai ser igual à força que está para baixo. A força resultante é zero. Considerando que a gravidade da Terra é 10 e que a gravidade de Marte é aproximadamente 38% da gravidade da Terra, os valores das cargas Q1 e Q2 e seus sinais são, respectivamente, né? Primeira coisa, vamos fazer aqui no da Terra. Você vai ter uma carga, você vai ter um campo elétrico ascendente, vertical para cima, vertical ascendente, então tem um campo elétrico. Existe a força peso. A força peso que vai estar atraindo aqui, ó, vou colocar para a Terra, tá? Peso terra. Então você pode ter certeza do seguinte, para equilibrar essa força peso, vai ter que ter uma força elétrica para cima. E essa força elétrica vai ter que ter a mesma direção no sentido da carga do campo elétrico, certo? Então essa carga ela vai ser positiva. Aí você tem que lembrar que carga elétrica, força elétrica, você calcula carga vezes campo elétrico e força peso, massa vezes a gravidade. Então, igualando força elétrica com a força peso, no primeiro caso, né? A força elétrica Q vezes Z, força peso M vezes G. A carga eu preciso saber. Ah, já sei que é positivo, hein? Já sei que é positivo. Então não pode ser essa, não pode ser essa. Tem que ser positivo. Ah, e outro detalhe. Em Marte também vai ser a mesma coisa. Então as duas têm que ser positivas. Então deixa eu ver aqui. As duas positivas. Então tá tudo positivo agora aqui. Campo elétrico. Ele te deu o valor do campo elétrico, 10 a sexta. A massa das cargas são iguais, 10 a menos 5. A gravidade é 10. Então aqui, ó, fazendo essa continha aqui, ó, cara, 10 a menos 5 com 10 elevado a 1, 10 elevado a menos 4. Esse 10 a sexta vai passar dividindo. Essa potência, quando vai para cima, ela troca o sinal, né? Então ela vai para cima 10 a menos 6. Vai ficar 10 a menos 4 com 10 a menos 6, 10 a menos 10. Então já sei que a carga 1 é positiva e vale 10 a menos 10 Coulomb. Então, essa não pode ser 1 vezes 10 menos 9, já não pode ser. 10 vezes 10 elevado a menos 10 não pode ser. Então, ó, sobrou a letra E. 1 vezes 10 a menos 10 e tem que ser positiva. A carga Q2 vai ser a mesma coisa, só que 38% menor. Porque a gravidade de Marte, né, é 38% da gravidade da Terra. Então, só para bater mesmo, 0,38 10 a menos 10. E um detalhezinho, 0,38 10 a menos 10 Coulomb positiva.
não é positivas. Um pequeno erro, né, de português aí, mas tudo bem. Nada que vai fazer com que essa questão seja anulada. Está aí a resolução para você dessa prova. Espero ter te ajudado. Foi uma prova assim, que aumentou o nível. Foi fácil essa prova de física? Não foi fácil essa prova de física. Então, vários alunos assim relataram problemas em relação à perda de tempo. Mas pelo menos as contas não foram tão trabalhosas como nos últimos anos. Resumindo, a UFMS melhorou o nível das questões e tá de parabéns, tá bom? Erros acontecem, houve a evolução, era uma coisa que nós professores exigimos, pelo menos isso foi respeitado, tá bom? Um forte abraço do professor Sami, até mais!